Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para o concurso público. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo para você, para ajudar aqui você que vai fazer a prova do concurso público de Moju, tá? Cuja banca é Consulpan, ok? Então preparei aqui um comentário de uma prova para um nível fundamental. Lógico que eu vou explicar de uma maneira didática para que você venha aprender, revisar, conhecer o estilo dessa prova aí, da prova de língua portuguesa, ok? Então, antes de mais nada, peço que você deixe o seu like, seu comentário, a sua sugestão. Ative o sininho para receber as próximas aulas, ok? Então, tenha mais... Então, aqui está mais uma prova comentada, tá? Dessa vez no nível fundamental, no nível elementar, tá? Eu já comentei aqui do nível médio e do nível superior, tá? Então, prova de língua portuguesa dessa banca, o Instituto Consulpan. Então, serve para você que está estudando para o concurso público de Moju e para qualquer outro concurso público em que essa banca aí ela ganhou, vai realizar o concurso, ok? Então, eu quero agradecer você que já se inscreveu no meu canal, professor Alessandro. Muito obrigado pelo seu apoio, tá? Pessoal de Moju aí, que está se preparando para esse concurso, está me ajudando bastante e a recíproca está aqui, tá? Então, a contribuição aqui a minha forma de agradecer essa, preparando mais aulas. Ainda dá tempo de preparar outras aulas para vocês também, ok? Você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você inscreva-se, tá? Deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Então, alguns me pediram essa aula aqui para eu comentar uma prova de língua portuguesa do nível fundamental. Então, está aqui, ok? Então, olha só. Eu comento aqui uma prova dessa banca com 10 questões, mas eu deixo claro que você que vai fazer a prova do concurso público de Moju, então a prova de língua portuguesa, tá? Ela terá 15 questões, ok? Perdão. Então cada uma vale um ponto. Então 15 questões de língua portuguesa e mais 15 de raciocínio lógico, né, matemática, tá, gente? Então aqui está o conteúdo, compreensão e interpretação de textos, tipos e gêneros textuais. A banca ela não discriminou igual no nível médio, no nível superior, em que ela discriminou, deixou bem claro, olha, para estudar anúncio, charge, entre outros gêneros textuais. Não, aqui ela só diz que é para você estudar os 5 tipos textuais e, na medida do possível, que você puder ler de gêneros textuais, né, os textos que a gente encontra no dia a dia, na sua infinidade, é importante. Frase e oração, que é uma diferença. Só lembrando que eu tenho uma playlist no meu canal, então tem aulas que eu explico sobre esses assuntos, que elas servem. Você, por exemplo, pode assistir a aula do nível médio que eu preparei, que tem alguns assuntos que vão lhe ajudar aqui, tá? Língua padrão, a questão da ortografia, a simplificação gráfica. Então, tem muito assunto bom aqui, classe de palavras, concordâncias, que dá para elaborar 15 questões tranquilo aqui para esse concurso público. Então, as provas dessa banca para o nível fundamental normalmente são bem diretas, né? Os comandos são bem diretos, bem objetivos, bem claros, tá? Regências, sintaxe de colocação, eu tenho uma aula específica aqui sobre este conteúdo, né? Cai muito. Questão da colocação dos pronomes oblíquos átonos, tá? Eu não entendo porque a banca coloca isso aqui, produção textual, mas está aí, né? Formação de palavras. Caso você tenha dúvida, queira dizer assim, professor, prepare uma aula só sobre esse assunto aí, se você puder para a gente. Palavras primitivas e derivadas e variações linguísticas também é um assunto muito importante que você deve estudar, entendeu? Qualquer dúvida aí, algum conteúdo aí, professor, eu preciso que o senhor prepare uma aula sobre um desses assuntos, tá? Pode mandar aqui que eu vou preparar para você colocar no meu canal, certo? Então esse é o conteúdo. Aqui está a prova de conhecimentos gerais, né, a prova de língua portuguesa, que foi aplicada no ano de 2019, no Rio de Janeiro, tá? Uma prova aí que foi aplicada no Rio de Janeiro, então essa banca ela costuma ganhar algumas licitações, né, para prefeituras, certo? Então aqui, olha, nós temos um gênero textual, como a gente pode observar, tá? Então esse gênero textual aqui a gente já deixa bem claro, né? Você já pode observar que se trata de uma letra de uma música, tá? Então por isso que o nome é gênero textual. Então nós temos aqui nesse texto
Sequências tipológicas, tá? Um texto que a gente encontra no dia a dia. Então, por exemplo, letra de música, né? Com certeza, provavelmente você já ouviu essa canção aí, tá? Então, com base nessa letra de música aqui, cujo título é Mulher Maravilha, e os compositores é Neto e Cristiano, aqui a banca preparou a questão 1, tá? Então, vamos lá. O texto traz como conteúdo principal. Então, o que é essa questão? O que esse enunciado está pedindo para você? Então, nos textos ou nos gêneros textuais mais diversos, nós encontramos informações principais, informações secundárias. E aqui, nessa questão 1, o comando solicita que você marque aquela alternativa, tá? Que se refira à temática central, ou seja, ao conteúdo principal. Aquilo que todos os elementos que são postos aí nesse texto contribuem para atribuir sentido a esse determinado elemento. Mas vamos lá, tá? Eu já li, por isso que eu já estou fazendo assim um comentário, tá? Eu não vou ler para você, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas preste atenção no que eu vou explicar aqui para você, que pode lhe ajudar bastante nesse tipo de questão de compreensão e interpretação de texto. Então diz o seguinte, a alternativa A. O texto traz como conteúdo principal um cachorrinho que vive correndo pela casa, um cachorrinho que vive correndo pela casa. B. Tem muito brinquedo espalhado e que é impossível viver assim. C. O problema de não dormir direito à noite. D. A alegria de ter um filho que ainda é bem pequeno. Então, muito cuidado com algumas alternativas que induzem você ao erro, tá? Por exemplo, bem aqui, ó. Se você for olhar, pegar essa informação bem aqui, por exemplo, você já vai dizer, professor, eu acho que é a letra C, sem dúvida alguma, porque está lá no texto, ó. A gente não dorme mais a noite inteira. Aí você vai dizer, ó, o texto traz como conteúdo principal o problema de não dormir direito à noite. Aí você vai marcar essa daqui pensando que está correta. Claro que não, tá? Se fosse para você marcar informações que estão de acordo com o texto, aí sim, mas aqui é a temática, é o tema central. Então vamos lá. Mulher Maravilha, você já sabe que é uma personagem, né, de história em quadrinhos, de filme, mas aqui ela faz parte dessa letra de música. Aí diz assim, ó, tem brinquedo espalhado pela casa toda. E inclusive está aqui, ó, alternativa B, né? E as paredes rabiscadas com giz de cera. Mudou de tal maneira a nossa vida, já não é a mesma. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa tem 2 copos e uma mamadeira. Mudou de tal maneira, nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala. Com um sorriso banguelo, eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém e, melhor ainda, ter do lado a Mulher Maravilha. Aí você presta atenção, olha só. Então, vamos juntar aqui essas palavras, essas expressões que Zé Neto e Cristiano usaram e vamos ver com qual a intenção, né? Qual o tema que ele quer discorrer, é sobre o quê, tá? Então, vamos eliminar aqui um cachorrinho que vive correndo pela casa. Essa informação aqui é o conteúdo do texto. O texto tem como propósito isso aqui? Aí você vai dizer, claro que não, pessoal. Mesmo que tenham passagens aqui, ó, que você possa pensar, eu tenho um cachorro em casa, é ele que faz isso aqui, ó, tem brinquedo espalhado pela casa toda. Opa, mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que interpretar todo o texto, você tem que, tá, lembrar que ele é algo coeso e coerente, então você tem que unir essas informações. Então, essa alternativa aqui, ó, tá, ela não é o conteúdo principal do texto, até porque não tem nada a ver com o cachorrinho aí, ok? O conteúdo principal tem muito brinquedo espalhado e que é impossível viver assim, então, claro que essa informação também não tem a ver, embora essa informação tenha aqui no texto, mas o texto não traz esse tema, essa intencionalidade discursiva, dizer que é impossível viver assim. Então, tá fora. Alternativa C. O professor tem essa informação lá, mas o texto não traz como conteúdo principal, ou seja, como tema, o problema de não dormir direito à noite. Isso aqui é uma das informações aqui, ó, tá?
É uma das informações que, combinada, a gente vai descobrir que o conteúdo principal do texto, qual é? Tá aqui, ó. Viu? Questão de interpretação de texto. A alegria de ter um filho que que ainda é bem pequeno. Então vamos lá. Professor, como assim, ó? Tá? Tem brinquedo espalhado pela casa toda. Veja bem, não está dizendo que ele está feliz ou que está alegre, só está dizendo que tem. Mas você vai dizer, poxa, professor, mas isso me estressa. Mas olha, não extrapole o texto, interprete aquilo que está no texto. Tá? Então, no texto não está dizendo que ele está estressado com a criança que bagunça. Não. Mas está dizendo que tem brinquedo. Então, você soma brinquedo, parede rabiscada, corrigir de cera. Tá? Mudou de tal maneira a nossa vida, já não é a mesma. Aí você vai dizer, meu irmão, tá? Até então eu posso dizer que isso aqui está querendo se tratar de filho, mas vamos lá, vamos somar as outras informações. Lembrando que isso aqui você tem que fazer no máximo, dependendo da prova, né, 3 a 5 minutos. Aqui eu estou lhe ajudando a interpretar texto. Vamos lá. A gente já não dorme mais a noite inteira. Na mesa, olha só, tem 2 copos e uma o quê? Pronto. Quem é que usa mamadeira? Ainda assim vai dizer, professor, mas no caso eu tenho cachorro que eu dou mamadeira para ele. Beleza. Eu acho que filho que tem que usar mamadeira, mas mesmo que você leve lá para sua pessoalidade e tente errar a questão colocando o cachorrinho, vamos continuar lendo todo o texto. Mudou de tal maneira a nossa vida, já não é a mesma. Tem o pinguinho de gente. Pronto, tá aqui, ó. E agora? Quem é o pinguinho de gente? A gente pode dizer que é um animal? Não, né? Então, tem um pinguim de gente, nesse caso aqui, está se referindo a quê? A uma criança, a um filho, correndo na sala. Tá aqui as outras características. Com um sorriso banguelo, não é isso? E eu não quero mais nada. Ou seja, ele está estressado, ou ele está satisfeito, ou ele está feliz. Lógico, tá aqui, ó, ele está gostando, né? Eu não quero mais nada, ou seja, como se ele já tivesse realizado na sua vida, né? Sentisse a realização na sua vida tendo um filho. Para combinar, para sacramentar que é a alternativa correta, a alternativa D, ó. Sabe aquele amor que se multiplica? Tá aqui, ó. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Isso o quê? Tá aí, ó. É. Ter no caso aí a Mulher Maravilha e ter no caso aí o filho, é isso? Ele, aqui, ó, o eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema, é o herói de alguém. Só que ele não é, ele é o herói, só que do lado dele ele tem o quê? A Mulher Maravilha. Que nesse texto significa aquela heroína que vai cuidar de dois e principalmente do filho. Então, gabarito da questão, sem dúvida alguma, é a alternativa D. Então, preste atenção nesse tipo de enunciado aqui, ó. Conteúdo, temática, infere-se. Aí você vai fazer o que eu fiz, ler o texto todo, unir as partes verbais desse texto para chegar ao sentido realmente que tem a ver com o texto. Então, nesse caso, a alegria de ter um filho que ainda é bem pequeno. Esse é o propósito, esse é o conteúdo principal do texto. Questão 2. A palavra pinguinho foi empregada no texto no sentido de. Cadê a palavra pinguinho? Está aqui, ó. Daqui nesse verso. Tá? Então, pingo tem um sentido literal, né? O sentido denotativo, que é o pingo d'água, né? Isso que é o líquido. Agora, aqui foi empregado que a palavra foi emprega no sentido figurado ou conotativo. Nesse caso, alternativa A, se referindo ao tamanho da criança, que você diz? Com certeza, né? Então, tem um pinguinho de gente correndo na sala. Então, o gabarito da questão aqui, sem dúvida, é a alternativa A, tá? Por que não a B? A palavra pinguinho foi empregada no texto no sentido de um pingo de algum líquido escorrendo pela sala? Não, porque o sentido é figurado e aqui, no caso, o sentido é literal ou denotativo, ok? Então tá fora. Coisa muito pequena espalhada pela casa, também não, não é uma coisa, né? Olha o sentido aí, tá? A sensação de estar realizado que o lírico trata, então não é uma coisa. E também, tá? A palavra pinguinho foi empregada no texto no sentido de uma pequena mancha na roupa do bebê? Claro que não. Aí olha só,
Muito cuidado. Então, de repente, na pressa, opa, apareceu a palavra bebê, no texto tem bebê. Mas olha só, volta lá no texto. Qual é o sentido da palavra pinguinho? Então, tem um pinguinho de gente correndo na sala, ou seja, não é a mancha na roupa do bebê, é o tamanho da criança. É para isso que o autor utilizou a expressão pinguinho, ok? Então, questões boas para o nível fundamental, questões de interpretação de texto. Questão 3. É a parte do texto que diz: sabe aquele amor que se multiplica? Nos traz uma oração exclamativa, interrogativa, conotativa ou denotativa. Olha, eu já expliquei nas aulas para nível superior e nível médio que essa banca, quem elabora as questões para ela de português, tá? Gosta de atrapalhar você, de induzir você ao erro, com algumas expressões que, se aí você não souber, é fatal. De repente você sabe até qual é a alternativa correta, mas, professor, eu não lembro de ter estudado conotativa e nem denotativa. A banca colocou. E aí isso pode induzir ao erro, porque tem gente que acha, a questão é muito fácil, eu vou marcar aquela, eu fiquei com medo, eu achei que era denotativa, que eu nem tinha estudado isso. Então, olha só, vamos lá. Que tipo de oração é essa? Muito simples. Termina com ponto de interrogação. Vamos lá. Isso é muito importante porque hoje, pode observar que você faz pergunta, ou as pessoas fazem pergunta nas redes sociais, e elas não colocam o ponto de interrogação. E isso, às vezes, vai levar você a errar esse tipo de questão na prova. Então, lógico e evidente que a alternativa aqui é B, tá? Porque nós temos uma pergunta, nós temos uma oração, uma frase que apresenta verbo, é isso? Portanto, é uma oração interrogativa, tá? Por que não exclamativa? Só se tivesse o ponto de exclamação, que é, nesse caso, alguém estaria expressando algo. Por que não uma oração conotativa? Porque isso aqui, quando eu falo de conotativa e denotativa, nós estamos falando de sentido, que pode ser do texto, pode ser de uma palavra. Então, olha só, note isso aí. Quando eu digo, olha, o avião em Congonhas estourou o pneu, por isso derrapou. A palavra avião está no seu sentido básico, denotativo, tá? Agora, quando eu digo a minha mulher é um avião, por isso que eu casei com ela. Aí você vai dizer, opa, professor, eu entendi. Nesse caso, a mesma palavra avião, ela ganhou um significado novo por causa do contexto, não é isso? Exatamente. Que nesse caso significa mulher linda, mulher bonita. Não é isso? Igual o pinguinho da letra de música aí. Então, nesse caso, tá? Então, sentido conotativo é o também conhecido como, tá? Sentido figurado. Eu estou explicando isso para você entender, ó. Tá aí, a banca gosta de inventar coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, é o sentido figurado que as palavras podem assumir. Então, não tem nada a ver com oração aqui. E o sentido denotativo é o sentido básico, o sentido literal. É aquele sentido que a gente diz, tá? Que é o pé da letra das palavras, ok? Anote isso aí. Então, questão 3, alternativa B, a correta. Questão 4. Marque abaixo o item onde todas as palavras estão escritas de forma correta. Então, estude isso aqui, que isso cai bastante. Tá? Aí tem 2 questões, tem 3 sobre esse assunto. Professor, qual é a forma de ler? Decorando? Olha, o importante é que você leia revistas, jornais, de grande, claro, né, de grande recomendação, jornais que os escritores eles têm um certo prestígio, né? Eu tenho uma crítica a alguns jornais do Pará, porque vez ou outra você encontra algumas palavras escritas de maneira incorreta. E aí não vou recomendar isso para você, porque pode ser que de repente essa leitura vai lhe atrapalhar. Então leia contos, leia de tudo para que você aprenda a escrita das palavras e escreva. Então nesse caso aqui, ó, tá? Marque abaixo o item onde todas as palavras estão descritas de forma correta. Então vamos lá. Alternativa A, tragédia com G, que talvez isso possa causar confusão, tem acento. Empréstimo, tá? Escrita corretamente.
inclusive com o acento agudo, que a gente tem uma proparoxítona, e arcabouço, com o cedilha, tá? Então, nesse caso, a alternativa que tem as palavras que estão escritas de forma correta, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, é a alternativa A, tá? Por que não a B? Próximo tá ok, mas aqui, ó, esforço. E outra, ó, estrupo, né? Então, nesse caso aí, normalmente a gente fala, mas é estupro, ok? Nascer, por que não? Cabide tá ok, mas olha só, retrospectiva, né? Com QI, ok? Aí então não existe isso. Barcaça e palheiro, não é isso? Então falta aí uma palavra na grafia aí, né? Palheiro nesse caso, tá? Então, a alternativa correta aí, sem dúvida, é a alternativa A da questão 4, tragédia, empréstimo e arcabouço. Como eu falei, estude esse assunto que ele cai bastante. Então, questão de ensino fundamental, questão elementar, tem muita questão desse conteúdo aí. Então, estude, leia, como eu falei. Questão 5. Pedro vive sempre correndo pelo mundo. Ele é um grande guerreiro. A palavra guerreiro nessa frase tem função de. Então, olha só. Por isso que é importante, tá? Você assistir aula, por exemplo, como essa, em que eu estou explicando para você, comentando uma prova. Porque, ó, nesse caso aqui, eu tenho um tipo de questão que foi mal elaborada. Professor, essa banca ela tem questão mal elaborada? Tem. Está aqui, eu já te mostrei outras. E está aqui essa. Ó. O gabarito dessa questão é a alternativa C. Mas eu discordo totalmente. Inclusive, se fosse na fase de recurso, se eu soubesse, alguém entrasse comigo, eu ia entrar com recurso e dizer negativo. Ou anula a questão, tá? Ou anula, ou troca a alternativa. Altera a alternativa. Por quê? O que acontece? Ó? Presta atenção nessa palavra função aqui, meu querido. Ó. Função. Então, na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, tá? Nós temos as palavras que servem para dar nome, como substantivo, e as palavras que acompanham o substantivo, né? O adjetivo, que expressa a qualidade, o artigo, que serve para determinar ou indeterminar, o numeral, que normalmente eu chamo de as palavras que expressam os números, né? Então, é a matemática aqui no português, então aqui a gente não escreve um número, a gente tem palavras para expressar esses números. Os pronomes, que eu chamo de quase nome, porque eles podem assumir a função de substantivo, mas não são substantivo. Tá? É um elemento muito importante em termos de questão de concurso, ele garante coesão textual. Tá? Temos o verbo, a palavra que acompanha o verbo, né? Então, verbo aqui nós temos a classe de palavra que expressa ação, estado, mudança de estado, né? Fenômeno da natureza ou fenômeno. Os advérbios, que são os modificadores que acompanham o verbo, tá? E nós temos as classes relacionais aqui, nós temos a preposição, a conjunção e a classe que a gente chama de interjeição, tá? Que nesse caso não tem uma função sintática. Então, acontece, ó, a depender da posição, a depender da posição que a palavra assume numa oração, ela vai ter uma função sintática. Então, vamos lá. Tá, vamos considerar que a palavra guerreiro é um adjetivo. Só que o comando da questão pediu para você marcar a alternativa, tá? Que expressa a função da palavra guerreiro. Ou seja, adjetivo é classe de palavra. Tá aqui, ó, classe gramatical. Nesse caso aqui, ó, que eu tenho o sujeito ele, eu tenho o verbo de ligação é, tá? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Como a banca disse que a palavra guerreiro é um adjetivo, só que sintaticamente a função dela, qual vai ser? Vai ser adjunto. Então, veja que eles colocaram as duas opções aqui, ó. E é claro que no gabarito, tá? A banca diz que é a alternativa C, mas não é, tá? Sem dúvida alguma, tá? Como função sintática, o adjetivo nesse caso, como função sintática, ele pode assumir a função de adjunto adnominal, que nesse caso aqui
somente a palavra adjunto, ok? Então, nesse caso, muita atenção, ó. Se pedisse aqui, ó, a palavra ele é o quê? É um pronome. Mas sintaticamente aqui, ó, qual é a função dela? Ela é um sujeito, ok? Então preste atenção nisso aqui que eu estou lhe falando, que eu estou lhe explicando, isso é importantíssimo. Ó. A banca errou. Imagina você estudando sozinho, aí você, é isso mesmo. E cai uma questão parecida com essa. Então, como eu falei, numa situação como essa, eu entro com recurso, peço para anular ou alterar a questão, e a banca vai ter que fazer isso. Certo, gente? Mas aqui eu estou lhe orientando, lhe explicando, mostrando. É bom estudar a prova que a gente baixa? É bom, mas é bom também você assistir uma videoaula como essa, que eu te explico, ó, que está errado, a banca diz que está certo, então a correta é o quê? E aqui eu estou te explicando aqui, ó. Então, depender da posição que uma dessas classes de palavras terem numa oração, elas vão ter uma dessas funções sintáticas. Então, nesse caso, a palavra aqui, guerreira, não é um adjetivo, e sim um adjunto, nesse caso, um adjunto adnominal. Advérbio, não, nesse caso, né? E locução também não, porque nós temos duas ou mais palavras na função de uma. Questão 6. Marque o item abaixo onde a palavra está acentuada de forma incorreta. A acentuação também cai, viu, gente? Então, pode estudar a acentuação, pode treinar, como eu falei, pode ler textos, gêneros textuais, diversos, para você aprender. Nesse caso, é a palavra onde está acentuada de maneira incorreta. Então, aqui está bem visível, né? Leia essa palavra aqui, ó. Então, pragmatismo não existe. É pragmatismo. Então, nesse caso aqui, ó, essa acentuação não existe, né? Então, o que é acentuação? Tá? Então, nesse caso, ela vai marcar a sílaba tônica, né? Nesse caso aí, aquela sílaba que tem a pronúncia forte. Então, nesse caso, a alternativa errada é a alternativa A, ok? Café não, porque café tem acento, né? Então, oxítono, ou seja, a última sílaba é que tem a pronúncia mais forte, termina em E, então acento agudo. Tráfego não, porque nós temos, ó, nota essa regra aí, ó, tá? Todas as palavras na língua portuguesa, tá? A língua portuguesa, que são proparoxítonas, são acentuadas, todas as palavras, ok? Então, tráfego eu tenho a última? Não. A penúltima? Não. Não. A antepenúltima sílaba tônica mais forte. Então, nós temos aqui uma proparoxítona. E aqui nós temos o que? A palavra também, né? Terapêutico, um dígrafo, tá? Aliás, perdão, um ditongo aí, tá? Então, nessa casa aqui, a palavra tem aí um acento circunflexo terapêutico, ok? Então, a alternativa correta, qual é? Incorreta, qual é? Nesse caso, a alternativa A. Está gostando da aula? Tá? Como eu falei, não deixe de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Importante, eu leio os comentários, avalio e dentro da possibilidade, eu estarei preparando aula aqui para ajudar você a gabaritar a prova de português. Então, olha só, questão 7. Marque o item onde só constam palavras derivadas. Está lá no conteúdo lá, ó. É o mesmo conteúdo, não muda muita coisa não, viu? Palavras primitivas e palavras derivadas. Professor, o que é palavra derivada? Tá? Então, são palavras que surgem, que originam-se de outras, tá, gente? Então, são palavras que têm, além do radical, tem o que nós chamamos de morfemas, tá? Isso aqui a gente estuda lá no assunto, a formação de palavras. Então, o prefixo é o morfema, o sufixo é o morfema, a vogal temática, enfim. Então, vamos lá, tá? Primitiva, você vai ver pelo tamanho. São aquelas palavras que basicamente tem só o radical. Então, aqui a alternativa A não pode ser, ó. Tá? Maresia é uma palavra derivada? Sim, ó, porque tem a palavra mais e tem um sufixo, ou seja, uma expressão que vem depois do radical. Tá? Infiel é uma palavra derivada? Sim, porque nesse caso eu tenho o prefixo, ou seja, esse morfema que vem antes e se junta o radical e forma uma nova palavra, esse é o processo de formação de palavra, mas eu tenho a palavra sol aqui, ó, que é uma palavra primitiva, então não pode ser A. B, pedreiro
É uma palavra derivada? Sim, porque nós temos o sufixo que se une ao radical pedra. Vidraça é uma palavra derivada? Também, porque nós temos aqui o sufixo, ou seja, esse morfema que vem no final aqui da palavra, e vem se unir ao radical. E luzeiro, nós temos aqui nesse caso, tá? Também mais uma palavra derivada. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa B. Então, olha só, todas essas palavras aqui, ó, foram formadas pelo processo de formação chamado sufixação ou derivação sufixal, ok? A C não pode porque nós temos aqui uma palavra primitiva, tá? Nem a D porque também nós temos uma palavra primitiva. Então aqui, ó, a palavra primitiva eu posso unir aqui e colocar no radical terra aqui, ó, terreno, formei, tá? Outra palavra, não é isso? Então aqui eu posso montar de novo, ó, terráqueo, tá aí, ó. Então, com o mesmo radical, nesse caso eu formei outras palavras. Então, essa é primitiva e essas outras são derivadas porque se originaram da palavra terra, como eu falei, né, com os morfemas, que nesse caso nós temos o sufixo, tá? Que é esse morfema. Então, são essas partes aqui das palavras que vêm depois do radical, ok? Questão 8, tá? Olha esse tipo de questão aqui, ó. Um texto de uma novela é do gênero textual. Aí olha só, é dissertativo, argumentativo, conotativo, de novo, narrativo. É uma questão, é uma questão aqui um pouquinho, aliás, é mal elaborada, né? Então, nesse caso aqui, ó, a questão correta, o enunciado seria assim, ó, no texto de uma novela, é possível encontrar sequência tipológica. Aí sim. Mas não, aqui é do gênero textual, ó, tá? Então, dissertativo, argumentativo são um dos elementos, né, dos tipos textuais, né? Mas vamos responder assim mesmo. O que é o texto de uma novela? Tá? É uma história. Eita, professor, história com E? Sim, história que significa ficção, que também se escreve história com H minúsculo. Tá aí, ó. Ou seja, na história de uma novela, eu tenho uma sequência, eu tenho um enredo, né? Eu tenho início, meio e final. Eu tenho personagem, enfim. Então, por ser o texto de uma novela, tá? Ter essa sequência de história, essa sequência de narrativa, é lógico que a alternativa correta, qual é? Tá aqui, tá? Então, o texto de uma novela é do gênero textual. Ou a novela, né? Ou pertence ao gênero textual, nesse caso narrativo. Então ficou um pouquinho confusa a questão, mas a resposta é essa aí, tá? Narração, porque nós temos ali narrativa, ou seja, uma sucessão de eventos, enredo, né? Personagens, ambientes, tempos e outros elementos da narrativa. Dissertativo não, porque na dissertação, tá? Nós temos essa sequência tipológica em que alguém só expõe algo, explica alguma coisa, tá? Argumentação também não, argumentativo também não, porque nesse tipo aqui de texto de gênero textual, alguém tem uma tese, tá? E alguém quer defender essa tese, esse ponto de vista. Então, isso a gente não acontece na novela. E conotativo, de novo, lembra, eu já expliquei, tá? Parece que a banca nessa prova ela gostou, alguém colocou, gostou de colocar lá sentido conotativo, que é o mesmo sentido figurado. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Conotativo tá aqui, não tem nada a ver, como eu falei, apenas para confundir. Então, questão 8, gabarito alternativa D, narrativo. Questão 9, tá? Você que está estudando, é uma questão dessa aqui você vai amar, né? Então, nós temos Pedro, Paulo, Macedônia, Brasil, Teles, são advérbios? Não, gente. Advérbios, presta atenção. O que é um advérbio? É um modificador. São classes de palavras que apresentam circunstâncias a mais. Então, quando eu digo assim, ó, estou
com sede. Exemplo, ó. Aí o que é que eu posso dizer também? Estou com muita sede. Então, olha só. Aqui eu chamo de modificador por quê? Nesse caso, tá? Ele altera, ou o advérbio, ele modifica o sentido do verbo, do próprio advérbio ou do adjetivo. Então, nesse caso aqui, eu continuo com sede. Só que aqui eu expresso uma informação a mais, eu intensifico, né? Nesse caso aqui, a expressão. Então, muito cuidado, porque o advérbio ele pode modificar também uma oração inteira, viu? Então, infelizmente, eu não tomei açaí. Coloca aqui, os parentes vão entender. Então, o que acontece? Está aqui um advérbio. A maioria dos advérbios na língua portuguesa terminam em mente, nem todos, tá? Mas olha só, o advérbio modifica ou um substantivo, aliás, ou um verbo, ou o próprio advérbio, ou um adjetivo, ou ele pode modificar aqui ó, uma frase inteira. Então, presta atenção nisso aqui, tá? Creio que ele vai ser cobrado numa questão de nível fundamental. Mas e aí, se o cara quiser avacalhar, ou quiser inovar, inventar, você aprendeu comigo aqui. Então, não são advérbios. Então, nós temos aqui o que? Nomes, não é isso? Poderia ir logo direto, mas eu quero que você entenda. São adjetivos? Não, porque adjetivos são palavras que servem, que acompanham o substantivo, expressam qualidade ou defeito. Então, vamos dizer assim, Paulo grande, né? Paulo terceiro e por aí vai. Então, nesse caso aqui seria adjetivo, né? Paulo é grande, Paulo é baixinho e por aí vai. São verbos? Também não, tá? Não são advérbios, não são adjetivos, não são verbos porque não estão expressando nenhum tipo de ação aqui, nada. Ou seja, são nomes, por serem nomes, tá? Pertence à classe de palavras chamada de substantivo, ok? Então, são todos substantivos. Questão 10, tá? Para fechar com chave de ouro, só que nem tanto, porque mais uma vez nós temos uma questão que foi mal elaborada, tá? Você está vendo aí, né? Comandos confusos, tá? Então tenha muito cuidado. Procure acertar na medida do possível. Que é depender da situação, tá? Eu estaria aqui acompanhando. Para que a prova, eu queria que o senhor desse uma analisada e eu posso ver a viabilidade de entrar e impetrar com recurso. Então, graças a Deus, hoje a gente tem esse papel ajudando muitos concurseiros e concurseiras, mas eu digo que, infelizmente, aqui a Colade tem que impetrar recurso porque não sei o que está acontecendo com a cabeça dos elaboradores de itens. Tá? Então, olha só, qual é o problema aqui? Ó? Choveu! Veja que é uma exclamação aqui. Ó. Aqui temos uma oração, um período, uma frase, um período composto. Tá? Qual é o gabarito que a banca disse que é? Brincadeira. Uma frase. Tá? Então, olha só. Choveu é uma interjeição, nesse caso aqui, tá? Lógico que ela por si só é uma frase. Só que nessa frase nós temos o que? Um verbo perfeito, tá? Então, vamos lá. Se tem verbo, presta atenção nisso aí, ó. Frase que tem verbo, nós chamamos de oração. Então, o gabarito da questão também é alternativa A. Mas calma ainda, não acabou não. Se tem frase e tem verbo, eu chamo de oração. Dependendo do número de oração, eu vou ter um período. Então, por exemplo, o período só tem um verbo, ou seja, ele só tem uma oração, eu vou chamar de período simples. Já o período que tem dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais oração, eu vou chamar de período composto. Ou seja, essa frase que tem verbo, ela também é oração e ela também é o quê? Ela é um período. Então, a questão seria bem elaborada se tivesse aqui. Ó. Aqui não temos, aí sim, um período composto, porque a gente só tem um verbo.
Mas olha só, como eu falei, questão mais elaborada, então, nesse caso aqui, a questão com certeza seria anulada, porque ela tem 3 alternativas corretas. Então, entendeu porque o choveu, ele é uma frase e também ele é uma oração. Por quê, professor? Porque nessa frase tem verbo, que é o próprio choveu, e pelo fato de ter verbo, nós vamos chamar de oração, e pelo fato de ser uma oração, nós vamos chamar de período. Então, esse assunto aqui, se você quiser entender, eu tenho lá na minha playlist, né? É a aula do concurso de Muju, que você vai encontrar. Ok, gente? Então, espero que você tenha entendido mais essa aula que eu preparei aqui para você, tá? Espero que eu esteja lhe ajudando para desmistificar essa língua portuguesa, tá? E, como eu sempre falo, um abraço aí do professor Alessandro e até a nossa próxima videoaula, se assim o Papai do Céu continuar permitindo. Ó, não esqueça de se inscrever no meu canal, Professor Alessandro. Até a próxima.